30 minutos. Eleições 2022. Durante meia hora, o candidato poderá falar sobre os seus projetos, dando maior visibilidade às suas propostas. Participe pelo WhatsApp 992864484. 30 minutos. Eleições 2022 na Amazônia TV e Rádio. Apresentação: Cid Soares. Muito bem, 10 em ponto em Manaus. Eu sou Cid Soares e a partir de agora, aqui na Amazônia TV e Rádio, 30 minutos, eleições 2022. Essa é a forma que nós encontramos, né, para colaborar com esse pleito de 2022, trazendo para cá os candidatos para que eles possam falar nesse tempo de 30 minutos sobre os seus projetos, para que você possa conhecer quem são os candidatos, quem é que está concorrendo nesse ano eletivo e saber, de fato, quais são as suas propostas. Eu queria também dizer que você pode participar com a gente, daqui a pouco a gente vai te passar o telefone para contato pelo WhatsApp, né, para você fazer seus questionamentos. Se tiver alguma sugestão também, a gente vai ficar muito, muito agradecido, tá certo? Estou recebendo aqui o Bosquinho Poeta. Bosquinho, é uma satisfação ter você lá logo como o nosso primeiro convidado. Tudo bem? Gostaria de andar sobre as águas, assim como fez o mestre dos mestres, Jesus. Penso que falta mais fé na luz que nos conduz. O Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. Então vem logo, Senhor, vem aqui nesse programa do Cid Soares abençoar. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Bom dia, Cid. Começamos bem, então. Claro, tem que ter Jesus. Pedindo sempre. bênçãos, né, cara? Bênção de Jesus, de Nossa Senhora, que estejamos sempre na santa paz. E durante esses 30 minutos daqui, eu estou muito honrado de estar aqui diante de você para esse bate-papo. Uma pena que são 30 minutos, mas eu tenho certeza que são 30 minutos assim bem produtivos. Vamos aproveitar e bem esclarecedores. Claro. E a gente pode marcar o tempo já? Podemos seguir? Valendo, então. Bom, então a partir de agora, 30 minutos. Bosco, logicamente, concorrer a um cargo de deputado, a gente sabe que não é para qualquer um. O que te credencia para esse cargo? Na realidade, eu ainda sou pré-candidato. Certo. Pré-candidato a deputado estadual. Vamos ver agora, vai ter a convenção agora no dia 4, dia quinta-feira, a partir das 18 horas. Já estou, inclusive, disparando já o convite. União Brasil vai se reunir. Perfeito. Tá? E o que me levou a disputar esse cargo é porque nós, quando viemos ao mundo, Cid, eu tenho certeza que nós viemos cumprir uma missão, né? Todos nós. E ao longo da minha história, eu sempre desejei ser um deputado, um senador, disputar um cargo eletivo. Agora, eu nunca tinha realmente adentrado. E depois de 62 anos de idade, já com a minha vida, graças a Deus, estabilizada, tá? Com minha família, com meus trabalhos, aí eu digo, poxa, eu vou disputar agora, eu vou emprestar um pouco do que eu já aprendi, da minha sapiência, do que foi aprendido durante toda a minha vida, minha história de vida, Cid, porque a minha história ela vem lá de trás. Tá? Eu nasci numa família humilde, tá? Na beira do Igarapé, tá? Ali na Praça 14. Eu venho de uma família de 11 irmãos, meu pai carpinteiro, minha mãe doméstica. Na época, eu tive que sair cedo para trabalhar. 8 anos de idade, eu já carregava trouxa de roupa na cabeça para fazer a entrega. Eu já vendia pirulito, picolé, rosas na porta do cemitério, com 8 anos de idade. E assim o tempo foi passando, isso para ajudar no sustento da família. E o tempo foi passando, com 10 anos de idade, eu já vendia jornal na cidade, não só os matutinos, como também o Diário da Tarde. E aos meus 12 anos, já 11 para 12 anos de idade, a minha carteira já trabalhava na corretora de câmbio e valores imobiliários, do seu Raul Silva. Tá? E foi um aprendizado para mim muito grande. Tá? Eu já era office boy. Tá? E ao longo da minha juventude, da minha adolescência, eu dividia o trabalho com os estudos. E assim foi sucessivamente, ao longo da minha vida, consegui, graças a Deus, me formar. Sou professor, sou administrador, com pós-graduação em gestão ambiental participativa, sou poeta, sou escritor,
faço parte de algumas academias de letras, como a Academia de Letras do Brasil, a Academia Amazonense Maçônica de Letras, a Academia de Letras e Artes da Amazônia, Alcama, a Academia Maçônica de Letras, como já falei, tem outras, tá, outras mais. Então, isso me credencia um pouco para defender, inclusive, a nossa cultura, que a minha bandeira forte é a cultura, porque eu vivo na cultura, Cid. Eu, como compositor da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, graças a Deus, junto com meus parceiros, com meus amigos, Marquinhos Negritude, Alves de Paula, Ney Butica, com Vanderlei Freitas, com Erlon, e nós conseguimos ser 4 vezes campeão do Carnaval, 2 vezes vice-campeão. Eu vivo nessa cultura. Eu, inclusive, não só na cultura, mas como na literatura. E eu penso que está faltando uma bandeira, está faltando alguém para levantar a bandeira da cultura. A cultura não é só Carnaval. A cultura é, de uma forma geral, tudo que acontece no nosso estado, nossos costumes. Tá? Nós temos aí o nosso folclore, tem o boi, tem o folclore, tem ciranda, de um modo geral, quadrilhas, de um modo geral, faz parte da cultura. Até de você ir numa banca de peixe no mercado, a forma que você tica o peixe, isso é cultura do amazonense. Então, nós temos que trabalhar tudo isso, nós temos que valorizar todos esses nossos artistas, nós temos que valorizar o figurinista, o artesão, o costureiro, tá? Todos, o carpinteiro, todos têm que ser olhados de uma forma melhor e de uma forma na qual nós temos que criar leis, temos que fazer projetos, temos que criar políticas públicas justamente para o desenvolvimento cultural do nosso estado do Amazonas, que é tão rico em talentos, tão rico em sabedoria, em artistas de todas as qualidades. Todos merecem realmente uma oportunidade. Bom, aí você está me falando da questão da tua questão pessoal, questão de vida. Você já deu aqui um olhar geral sobre tudo isso. Mas na vida política, nós vemos pessoas que são novas entrando nesse campo e, em um determinado momento, alguns sucumbem, né, à mesmice, a mesma coisa de sempre. Como é que você vai fazer para se livrar disso, dessas amarras? Realmente é muito triste hoje até falar de política. Não por causa da política, porque a política é linda, a política é bonita, mas alguns políticos, infelizmente, eu não quero criticar ninguém, claro, mas aí é como você falou, como é que você vai agora chegar e... Eu pretendo fazer a diferença, tá? Eu pretendo, justamente por isso que eu gosto de contar a minha história de vida, né? Eu sou um pré-candidato ainda, mas se eu passar a ser candidato, lógico que eu vou levantar essas bandeiras, tá? Sendo deputado, melhor ainda, tá? E eu quero dizer que eu não vou lá na Assembleia, tá? Como acontece muitas das vezes, para procurar emprego. Não, mano. Eu vou com a finalidade de quê? Do que eu já aprendi. Né? É por isso que eu gosto de falar, Cid, da minha idade. Tá? Eu tenho 62 anos, como eu falei para você. Eu me sinto um vencedor na vida. Tá? Um vencedor que vem lá de baixo, como eu falei, que era chamado de buraco, inclusive. Lá na Jonatas Pedrosa, ali da Jonatas Pedrosa com a Ipixuna. Então, é muito difícil realmente hoje para o próprio eleitor falar toda vez a mesmice. O cara diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não sou de prometer, eu faço. Tá? Eu não quero prometer, eu quero fazer. Tá? Isso é que está me levando a pensar nessa carreira política, a iniciar essa carreira. Tá? Porque enquanto nós temos juventude, enquanto nós temos garra, vontade, força para trabalhar, eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença. Eu quero fazer essa diferença com esses atributos que eu falei para você, pelo que eu já consegui na minha vida, e eu quero emprestar tudo isso, eu quero dividir isso aí com as pessoas que precisam. E nós precisamos realmente de políticos sérios. Eu não quero dizer que eu seja melhor do que ninguém, mas a minha vida é uma vida, graças a Deus, uma vida de trabalho, uma vida de dedicação às coisas que eu gosto, às coisas do que eu desenvolvo, tá? De um modo geral. Tá? Então, eu quero fazer essa diferença, sim. Eu não quero a mesmice, eu não quero ser mais um. Eu quero chegar lá e fazer a diferença. Porque eu tenho certeza, Cid, eu tenho a impressão
que hoje que as pessoas não querem mais nem falar de política, evitam, inclusive, político chato, aquele negócio todo. Mas tem que haver uma mudança. Toda mudança é necessária. Agora, de repente, o povo pode estar satisfeito com que estão lá. Mas aí, paciência. Tá? Mas eu me credencio, me ofereço para emprestar o meu trabalho, dividir esse meu trabalho, esses meus conhecimentos, junto com o nosso povo, que precisa tanto, não só a cidade de Manaus, como todo o estado do Amazonas, tão necessitado de políticas públicas, tão necessitado de valorização. Aí, quando eu falo do nosso estado, do nosso povo, tem inclusive não só a cultura, mas tem a educação, tem, além da educação, tem o ecoturismo. Tá? Nós temos que trabalhar também tudo isso. Tá? Um meio ambiente tão necessitado. A Amazônia não é só para você admirar, mas você pode fazer o manejo florestal, porque a floresta oferece isso para você. Deus tão generoso conosco, com nós, e Ele nos deu de presente essa floresta para ser admirada e trabalhada. Perfeito. A gente fala aqui também de educação, que já se percebe, você por ser escritor, poeta, a tua questão cultural também está muito envolvida nessa questão política, não é? E você escreveu livros. Qual é o conteúdo dos teus livros? O meu conteúdo é voltado para a poesia. Eu tenho aqui essa minha primeira obra, que é Memórias Poéticas de um Sonhador. Lancei em 2005, onde contém aqui uns poemas que todos vêm do meu coração. E dentro dessa obra tem aqui um CD. Tá? Em 2005 já estava pensando nisso. Uma poesia sonora. Mas aqui nesse CD ele tem 16 poemas declamados por 16 celebridades amazonenses. Tá? E eu tive essa felicidade. Tá? Esses poemas estão contidos nessa obra. Tá? Nós temos aqui a participação do Carlos Tavares, do Celdo Braga, do Sileno, do Daniel Anzuateg, do Dom Luiz, do Edmar Costa, Elci Barroso, Fezinho Anzuateg, Humberto Amorim, Joaquim Marinho, Marcos Guerra, Marta Falcão, Tony Medeiros, Ulisses Campos, Iano Sérgio e o saudoso, inesquecível Zezinho Correia. Tem vários saudosos aí, pessoas queridíssimas, inclusive. É verdade, está aqui realmente saudade aqui desses que já partiram, mas estão estrelando lá no claro, céu. Não tem dúvida. Aí depois, Cid, eu também publiquei aqui o Testemunho das Estrelas. É uma obra assim também muito diferenciada. É justamente por isso que até respondendo aquela pergunta que você fez, eu gosto sempre de fazer a diferença. Então, todas as minhas obras, todas as minhas poesias, elas têm gravuras, elas têm algo assim que, além da inspiração, se bem que isso aqui não são desenhos meus, são de um irmão meu chamado Rui Santos, que... Também é artista. Artista, claro, artista plástico da melhor qualidade. Quero até mandar um abraço para ele, Rui Santos, que me ajudou aqui a fazer essas figuras aqui, ó. Aí nós temos aqui esse livro, inclusive, tem um poema assim que me chama muita atenção, por isso que foi dado o nome de O Testemunho das Estrelas, porque as relativas estrelas do céu, com suas luzes, estão brilhando, mas a que habita meu coração deixou-me no escuro vagando. Tornou-se imensa a distância entre aquele sorriso e o meu. Consolo-me com meu pensamento, que sempre será seu. Os grupos de estrelas celestes formam uma admirável constelação. Brilham na abundante lágrimas dos meus olhos de triste solidão. Silenciosas, luminárias do alto, jamais param de sinalizar, dando seu testemunho ao ver o meu pranto derramar. O testemunho das estrelas. Perfeito. Aí depois agora o mais recente foi inclusive logo após o Dia do Poeta, dia 20 de outubro do ano passado, aí eu lancei aqui esse livro de poemas também, Sentimentalidades da Alma, tá? Que também é todo ilustrado, com o mesmo Rui Santos participando. Isso aqui também me traz um prazer muito grande, porque Sentimentalidades da Alma
esse pensamento meu, eu vou buscar lá onde só chegam os pensamentos. Tá? Lá eu acho que é onde só chega o mais alto dos espíritos. Por isso o nome é Sentimentalidade da Alma. Então, meu segmento é de poesia. Tá? Mas eu quero colaborar para a educação. Como? Daí você, de repente, perguntou de mim. Eu penso que nas escolas, quando eu era adolescente, Cid, eu almoçava ali pelo centro mesmo, já trabalhando, conforme eu falei, e eu almoçava muito lá no Sesc, ali na Henrique Martins. Até hoje eu acho que acontece isso. Então, eu almoçava lá e depois ainda no intervalo do almoço, eu me trancava na biblioteca de lá e eu lia Castro Alves, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Érico Veríssimo. Então, vários escritores, poetas e escritores brasileiros que marcaram época na nossa literatura. E eu penso que nas escolas estaduais, municipais, tem que haver sempre encontro de poetas, tem que fazer sarau nas escolas, entendeu? Isso aí tem que ser propiciado para os estudantes, para os alunos, tá? Tem que fazer sarau e fazer com que as crianças já criem o hábito da leitura. As bibliotecas têm que funcionar em tempo integral, tem que dar todo o apoio para o bibliotecário, colocar pessoas bibliotecárias que entendem realmente, entendeu, de biblioteca. E as escolas estão precisando disso. Eu gostaria que fosse. É justamente por isso que eu quero ser. Hoje eu sou pré-candidato, mas é justamente por isso que eu gostaria, Cid, se Deus permitir, tá, eu gostaria de ocupar uma cadeira e levantar essa bandeira da educação também. É muito necessário tudo isso que você fala, né? Porque existe um mundo paralelo a tudo isso. Existe a educação a que você se propõe e existe as brincadeiras, né? Digamos assim, as dancinhas, o TikTok, o Instagram, a coisa muito mais, aliás, menos lúdica e muito mais já meio que escrachada. Se perdeu muito conteúdo com tudo isso. Como é que você consegue imaginar que um sarau, que um encontro de poetas iria tocar a cabeça desses jovens que já estão praticamente uma outra realidade? Praticamente não vivem uma outra realidade. Os internautas não são mais pessoas que leem livros. Como é que você enxerga isso? Olha, eu já estou fazendo isso aí que eu falei, de sarau. Em algumas escolas, tá, eu já fui me apresentar, lendo, mostrando para as crianças, adolescentes, jovens, o meu trabalho. Eu tenho um grupo de pagode também chamado Amigos do Bosquinho Poeta. Eles me acompanham, nós vamos nas escolas. Hoje, no dia de hoje mesmo, agora que eu estou falando no momento, tá? Como um dia desse nós fomos, as crianças assistindo. Eu fiquei emocionado, porque algumas, na hora, fizeram poesias para o poeta. Elas queriam conhecer o poeta, elas queriam conhecer quem escreveu aquele livro, entendeu? Então, nós temos que desenvolver isso na mente das crianças, por mais que tenha TikTok, como você falou, WhatsApp, tudo, mas as crianças necessitam, tá? As crianças necessitam conhecer os escritores amazonenses, que são muitos escritores amazonenses, os nossos poetas. Eles têm que aparecer, têm que criar algo para que eles interajam junto com fazem essa sincronia junto com as crianças, com os adolescentes. A leitura ainda é muito importante. Por mais que o celular, que é um mecanismo muito interessante, uma ferramenta maravilhosa, claro, nós temos que viver o presente, a tecnologia, mas o livro não pode morrer, a leitura não pode morrer. Nós temos que criar algo para que incentive as crianças, tá? Então, agora, por exemplo, como eu falei, eu levo um grupo de pagode e interajo com as crianças, com os adolescentes, é maravilhoso isso.
Entende? Todos gostam de participar. Eu fiquei emocionadíssimo quando eles falaram o meu nome. Eles queriam conhecer um poeta amazonense, queriam conhecer um escritor. Olha só, e nós temos essa gama aqui. Eu penso que, se for trabalhado isso, a leitura vai voltar, o livro tem que ser valorizado sempre. Sabe qual é a leitura que eu faço aqui agora? Você está me dando um exemplo aqui, essa tua visita às escolas, daquelas pessoas que são, às vezes, professores, são médicos, são cientistas, seja o que for, se travestem de palhaços e vão animar a vida das pessoas nos hospitais. Isso aí. Isso é muito semelhante. E, claro, a gente sabe que funciona, né? As pessoas, às vezes, estão precisando de algo que nem sabem que precisam. E, muitas vezes, não é oportunizado a essas pessoas a leitura, por exemplo, a uma forma mais expressiva de comunicação, que precisa ser também via leitura. Então, meu irmão, eu só te desejo muita sorte, porque tenho certeza absoluta que nos últimos anos nada, absolutamente nada disso foi feito. E você está levantando uma bandeira muito importante, creio. E eu acho que é um momento ideal para começarmos a falar sobre isso. Essa é a sua primeira vinda aqui. A gente vai ter muitos outros programas a tratar desses assuntos, mas ainda temos tempo hoje, viu? Preciso que você me fale um pouco mais a respeito dessa tua visão como deputado, quais são as tuas pretensões também em cima do turismo, né, que a gente vê que tem como chegar a um olhar muito mais consciente a respeito de toda essa gama de segurança, é uma preocupação que tem que se ter, né? O próprio turismo, não só ecológico, mas tem uma série de turismos aí. O turismo de negócios, o turismo... o de negócios, que é um business muito forte aqui, né? Nós temos o turismo religioso, temos o turismo de festas, claro, evidente, né? O próprio Boi Bumbá é um desses turismos importantíssimos, que mexe não só com a economia de Parintins, mas de todo o estado do Amazonas, em especial Manaus. Como é que fica na tua cabeça isso hoje, em Bosco? Tá. Antes de responder essa pergunta, ainda continuando na literatura nas claro, escolas... à vontade. Eu até convido as pessoas que estão assistindo, Cid, a me seguirem nas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Como é que está lá? Bosquinho Poeta. Bosquinho Poeta, ok. Só, entendeu? Porque eu já faço isso nas escolas. E para você ver como já está eu tomando essa atitude independente. E as crianças ficam interagindo, as crianças e já os jovens, os adolescentes. É interessante isso aí. Só para complementar, nós temos que fazer isso aí. Perfeito. E comparando, como você falou, levar alegria para os hospitais, né? Isso aí, também esse projeto aí é muito lindo. Tá? E da mesma forma, eu quero levar a literatura para as escolas. A rede municipal, estadual, pode ser colégio privado, tudo. Mas contanto que as crianças valorizem a leitura, né? Tem que haver realmente concursos literários, todas as espécies, todas as formas. E você falou no turismo, no ecoturismo. Realmente, como eu falei ainda agora para você, a cultura é agregada ao turismo. Né? Manaus, por exemplo, eu estava recentemente lá em Florianópolis e eu verifiquei a cidade linda de Florianópolis, aquele povo maravilhoso, tá? Mas eles vivem muito do turismo. Por que Manaus não faz isso? Na minha opinião, eu acho que na sua também, Manaus é a cidade mais linda do mundo. Eu fico contemplando a minha cidade, eu sou apaixonado. Nós somos pela nossa cidade de Manaus. Quando você volta lá atrás e você lembra dos igarapés, hoje não tem mais igarapés, entendeu? E você tem que mostrar isso para o mundo. Nós temos uma beleza, as belezas naturais nossas são lindíssimas. Manaus, o Amazonas é rico, sabe, em belezas naturais. Então tem que haver realmente uma política voltada para isso, para o turismo. Nós temos que encontrar formas, entendeu? Nós temos que encontrar formas de atrair o mundo para o mundo visitar o Amazonas. O Amazonas precisa disso, o Amazonas precisa de encontrar esse mecanismo, esse meio de que, até de gerar emprego e renda, porque, falando em emprego e renda, até quando fala do boi, quando fala do carnaval, quando fala
dos músicos, fala dos artistas em geral, nós esquecemos de frisar o seguinte: no Carnaval, por exemplo, Cid, que é aquele período momesco, tá? Muitas pessoas olham assim o Carnaval como é um momento só de alegria e tal, e todo mundo bebendo. Não é isso, não. Para preparar o Carnaval, os artistas, os trabalhadores, sabe, da ilusão, trabalhador da ilusão, porque o Carnaval é uma ilusão que o povo gosta, tá? Isso aí é cultural nosso. Eles precisam continuar o seu trabalho. Não é só naquele momento, porque o Carnaval, por exemplo, como o folclore, ele gera emprego e renda. E isso aí tem que ser trabalhado, tem que ser investido em cima desses artistas, porque eles trabalham na nossa cultura, de um modo geral. Bom, Carnaval é um dos segmentos que está muito dentro da tua visão, né? Você como um especialista até, porque escreve para o Carnaval também. Nós tivemos uma queda muito drástica até no Carnaval de Manaus, que já foi um dos melhores carnavais do Brasil, tendo em vista que nós estávamos ali bem parelho com São Paulo e Rio de Janeiro, claro, não na suntuosidade, mas na organização, digamos, na criatividade. Nós tivemos momentos aqui no Carnaval muito importantes. O que você acha que falta para mudar nesse contexto? Pois é, o Carnaval, aqui o nosso Carnaval já foi o segundo melhor do Brasil. Sim. Hoje eu não sei qual é a posição que está. E do jeito que está indo, eu acho que vai acabar. Se nós não tomarmos uma providência e uma atitude. O Carnaval é nossa cultura. Qual seria a atitude? A atitude nossa é de haver investimento no Carnaval, valorizar os artistas, isso aí faz parte do turismo, vender esse produto para o mundo, tá? Valorizar os artistas, trabalhar de uma forma, chegar nos barracões das escolas, tem que haver alguma coisa, não pode ficar parado o ano inteiro. Os barracões das escolas têm que servir para oficinas, tá? Tem que servir para costureiras, artesão, tudo tem que criar algo, tem que criar essa política pública, tem que criar projetos que na outra oportunidade eu já posso falar para você. Hoje, como pré-candidato, gostaria de apenas dizer as minhas intenções, tá? Criar políticas públicas para que o artista ele não fique durante o intervalo de um carnaval para o outro ao léu. Tá? Nós temos que tomar uma atitude. O carnaval, como você falou, já foi como eu falei agora, foi o segundo melhor do Brasil, tá? E ele vai voltar a ser assim, tá? Se nós nos unirmos em prol dessa causa. Essa causa que é a alegria do povo, essa causa que é a festa popular nossa, essa causa que gera emprego e renda para os artistas que vivem nesse meio. Muito bem. Então, quando é que é a reunião que vai definir realmente os nomes das candidaturas do teu partido? Agora, quinta-feira, a partir das 18 horas, vai ser, eu esqueci agora o local, que é lá na Avenida das Torres, é um local muito... Isso vai ser aberto ao público? Vai ser aberto ao público. Perfeito. Tá. Mas antes, eu tenho até uma notícia muito maravilhosa, assim, da minha parte, para dizer que eu vou receber agora, de quinta-feira também, às 13 horas, lá na Assembleia Legislativa, vai ser otorgada a Comenda Rui Araújo. Tá? Eu estou assim, muito lisonjeado por receber essa comenda. É um projeto do deputado Saulo Viana, tá? Que me concede essa medalha. É uma medalha que eu acho que faz com que a minha vida artística, ela fique, pelo menos, um lado muito completo, entendeu? E ela é relativa a quê? É pelos meus trabalhos no conjunto da obra, na cultura amazonense, nas poesias, pela contribuição que eu faço pela cultura amazonense. Segundo é o projeto, tá? que foi inclusive por unanimidade lá pelos deputados, que vai ser otorgado à minha pessoa, ao Bosquinho Poeta. Eu Perfeito. Estou muito feliz com isso aí. 2 eventos grandiosos que vai acontecer na minha vida agora quinta-feira. Bom, meu irmão, demos início ao 30 Minutos então com o Bosquinho Poeta, que aqui está como pré-candidato hoje, mas ele volta. Você vai saber um pouco mais desse rapaz sério, determinado, um verdadeiro artista, e a gente conta com a tua presença aqui mais uma vez nos próximos programas. Cara, e te desejando muita sorte nessa empreitada,
porque você, pelo jeito, não conta com a sorte, conta sim com o esforço, com a sua força, com a sua vibração, com o seu dinamismo, né? Seja como poeta, seja como autor de livros, enfim. Muita sorte para você e que Deus te proteja sempre. Eu que agradeço Cid Soares aqui nesses 30 minutos. Esses 30 minutos para mim que foi maravilhoso. Esses 30 minutos que são poucos apenas, mas ele tem que obedecer o horário para os esclarecimentos que eu pretendo, quando passar a ser candidato, eu desenvolver e conversar com o povo e falar dos meus projetos para rumo à vitória, se Deus quiser. Perfeito. Nos próximos programas você vai conhecer outros candidatos, outros nomes que estarão disputando também vagas eletivas e eu espero contar com a sua participação. Nosso muitíssimo obrigado. Estamos aqui na Amazônia TV e Rádio, né? Programa 30 Minutos Eleições 2022. Até breve.